Eu cresci entre o cheiro de gasolina, café rançoso e o som rítmico das chaves inglesas batendo no cimento. Meu mentor não foi um professor de universidade, mas sim meu tio Sam. Sam passou 35 anos no coração da indústria automotriz, trabalhando nas linhas de montagem e nos departamentos de controle de qualidade. Um dia, enquanto observávamos um motor 8 cilindros desarmado sobre sua mesa de trabalho, me confessou uma verdade que mudaria minha forma de ver os veículos para sempre. Sam me disse que os carros modernos são milagres da engenharia, mas que estão desenhados sob uma premissa econômica perversa: a obsolescência programada. O que você vai descobrir hoje são os segredos que Sam anotou em uma pequena caderneta de couro durante décadas. São truques que os engenheiros conhecem perfeitamente, mas que os departamentos de marketing preferem manter nas sombras. Estamos falando de técnicas que podem duplicar a vida útil do seu motor, economizar milhares de dólares em reparos evitáveis e devolver o controle total sobre sua máquina. Prepare-se, porque vamos desmantelar as mentiras da indústria e revelar por que o truque número 7 é a razão pela qual seu motor poderia estar morrendo em silêncio justo neste momento. Lugar 20. O mito do óleo vitalício na transmissão. Um dos segredos mais obscuros que os mecânicos de concessionária estão proibidos de mencionar é a degradação térmica do fluido de transmissão. Se você abrir o manual de muitos veículos modernos, lerá com espanto que o óleo da caixa de marchas é vitalício e que não requer manutenção. Sam costumava rir disso enquanto apontava para as transmissões quebradas amontoadas no canto de sua oficina. No mundo da física e da química real, não existe tal coisa como um lubrificante eterno. A transmissão é um ambiente de fricção constante onde centenas de discos de embreagem e engrenagens planetárias operam sob pressões hidráulicas massivas. Com cada quilômetro percorrido, o fluido experimenta ciclos de calor extremo que quebram suas cadeias de polímeros. A nível microscópico, o óleo começa a oxidar e a perder sua capacidade de manter as peças separadas. Além disso, contamina-se com partículas de metal e resíduos das embreagens que atuam como uma lixa líquida. Quando o fabricante diz vitalício, na realidade se refere à vida da garantia, que costuma ser de cerca de 150 mil quilômetros. Se você não trocar esse fluido, estará condenando sua transmissão a uma falha catastrófica pouco depois de alcançar essa cifra. Trocar o óleo da transmissão a cada 60 mil quilômetros é a única forma de garantir que os solenoides e as válvulas hidráulicas não se bloqueiem pela lama acumulada. Os mecânicos preferem que você espere até que a caixa comece a dar solavancos, porque para esse então, a única solução é uma substituição completa que custa mais de 5 mil dólares. Manter o fluido com sua cor vermelho cereja original é o seguro de vida mais barato que você pode comprar. Mas tenha cuidado, porque o combustível que você coloca em seu tanque também está travando uma batalha química contra seus injetores, como veremos no lugar 19. Lugar 19. O engano da gasolina premium e os depósitos de carbono. Existe uma crença muito difundida de que colocar gasolina de alta octanagem ou premium é um presente para o seu motor. A realidade é muito mais complexa e menos beneficiosa do que a publicidade faz você acreditar. A octanagem não é uma medida de potência, mas sim uma medida de resistência à detonação prematura. Se o seu motor não tem uma relação de compressão alta desenhada para esse combustível, você está jogando dinheiro pelo escapamento. No entanto, o verdadeiro segredo que os mecânicos não te contam é o problema dos depósitos de carbono nas válvulas de admissão. Nos motores modernos de injeção direta, o combustível é borrifado diretamente dentro da câmara de combustão, o que significa que a gasolina nunca toca a parte traseira das válvulas de admissão para limpá-las. Com o tempo, os vapores de óleo do cárter se condensam nessas válvulas quentes e criam uma crosta de carvão dura como uma pedra. Isso restringe o fluxo de ar e faz com que o motor perca potência e eficiência. Muitos mecânicos vão sugerir uma limpeza química cara, mas Sam tinha um truque preventivo muito mais efetivo e econômico. Uma vez ao mês, você deve realizar o que ele chamava de afinação italiana. Consiste em levar o motor a rotações altas em uma estrada aberta durante cerca de 20 minutos. O calor extremo gerado nas câmaras de combustão ajuda a queimar os depósitos de carbono antes que eles endureçam. Além disso, o uso de um aditivo limpador de alta qualidade com polieteramina pode ajudar a manter os injetores limpos. A indústria prefere que o seu motor se encha de carvão para que eventualmente você precise de um reparo de cabeçote, mas você pode evitá-lo com um pouco de condução entusiasta e química preventiva. Mas não relaxe,
Porque há uma pequena peça de borracha em seu sistema de freios que poderia estar sabotando sua segurança sem que você perceba, um tema que exploraremos no lugar 18. Lugar 18, o esquecido líquido de freios e a corrosão interna. O sistema de freios é, sem dúvida, o componente de segurança mais crítico do seu veículo, mas seu fluido é o mais ignorado na manutenção preventiva. O líquido de freios é higroscópico, o que significa que tem uma capacidade quase magnética de absorver a umidade do ar. Mesmo em um sistema fechado, a umidade consegue se infiltrar através dos poros microscópicos das mangueiras de borracha e das vedações. Os mecânicos raramente sugerem trocá-lo a menos que o pedal pareça esponjoso, mas para esse momento, a corrosão interna já começou seu trabalho destrutivo. Quando o conteúdo de água no líquido de freios supera 3%, ocorrem duas coisas perigosas. Primeiro, o ponto de ebulição do líquido baixa drasticamente. Em uma frenagem de emergência ou em uma descida prolongada, o líquido pode ferver, criando bolhas de vapor que são compressíveis, o que resulta em uma perda total da capacidade de frenagem. Segundo, a água começa a oxidar internamente os pistões das pinças e, o mais grave, os delicados e caríssimos módulos do sistema anti-bloqueio de freios. Sam sempre dizia que trocar o líquido de freios a cada 2 anos é a diferença entre um sistema que dura toda a vida e um que requer reparos de milhares de dólares. É um procedimento simples que mantém as tubulações limpas e as vedações flexíveis. Ao sangrar o sistema, você elimina os sedimentos metálicos que se acumulam e garante que a pressão se distribua de forma uniforme. Não permita que a umidade converta seu sistema de segurança em uma bomba de tempo oxidada. E falando de oxidação, há um componente sob seu capô que gera um pó assassino para sua eletrônica, o que nos leva ao lugar 17. Lugar 17. A armadilha da bateria e o sulfato silencioso. A maioria dos condutores só pensa em sua bateria quando o carro não dá partida em uma manhã fria. No entanto, para os mecânicos, uma bateria descuidada é uma fonte constante de renda por falhas elétricas inexplicáveis. O processo químico dentro da bateria produz vapores ácidos que escapam e reagem com os bornes de chumbo, criando aquele característico pó branco ou azulado conhecido como sulfatação. Este pó não é apenas sujeira, é um isolante elétrico que aumenta a resistência do sistema. Quando há resistência nos bornes, o alternador tem que trabalhar muito mais duro para tentar carregar a bateria, o que gera um calor excessivo que encurta a vida útil do próprio alternador. Além disso, os picos de tensão provocados por uma má conexão podem confundir os sensores mais sensíveis do veículo, disparando luzes de advertência no painel que não têm uma causa mecânica real. Muitas oficinas cobrarão horas de diagnóstico buscando uma falha de sensor quando o problema é simplesmente um contato sujo. O segredo profissional para evitar isso é realizar uma limpeza profunda uma vez ao mês com uma mistura de bicarbonato de sódio e água, seguida de uma aplicação generosa de graxa de elétrica ou vaselina pura sobre os bornes. Isso cria um selo hermético que evita a formação de sulfato. Sam também recomendava verificar o nível de eletrólito nas baterias que não são seladas, usando sempre água destilada. Uma bateria bem cuidada não só dura o dobro, mas também protege toda a rede informática do seu carro de erros dispendiosos. Mas cuidado, porque mesmo com uma bateria perfeita, seu motor poderia estar asfixiando-se por um descuido comum que trataremos no lugar 16. Lugar 16. O filtro de ar e a erosão do cilindro. O filtro de ar é o pulmão do seu motor. Sua função é atrapar partículas de poeira, areia e resíduos antes que entrem nas câmaras de combustão. Um motor médio consome milhares de litros de ar por cada litro de combustível, e se esse ar não está perfeitamente limpo, o resultado é catastrófico. Os fabricantes costumam sugerir trocas de filtro a cada 30 mil quilômetros, mas se você vive em um ambiente com poeira ou poluição, esse intervalo é uma receita para o desastre. Quando um filtro de ar está saturado, o motor tem que fazer um esforço de sucção maior, o que aumenta o consumo de combustível e reduz a potência. Mas o verdadeiro perigo é a microerosão. Se o filtro está velho ou é de má qualidade, partículas minúsculas de sílica conseguem passar e atuam como um jato de areia dentro dos cilindros. Essas partículas riscam as paredes dos cilindros e desgastam os anéis dos pistões, provocando que o motor comece a queimar óleo prematuramente. Sam me ensinou que nunca devemos economizar na qualidade do filtro de ar. Um filtro de marca reconhecida com uma vedação hermética é vital. Além disso, uma inspeção visual mensal pode revelar muito.
Se o filtro está cinza ou preto, troque-o imediatamente. Não tente soprá-lo com ar comprimido, já que isso pode aumentar os poros do papel e permitir a passagem de partículas daninhas. Manter a respiração do seu motor limpa é a forma mais simples de assegurar que as tolerâncias internas se mantenham perfeitas por centenas de milhares de quilômetros. Prepare-se, porque no lugar 15 vamos falar de uma fuga que não goteja líquido, mas sim dinheiro diretamente da sua carteira. Lugar 15. A fuga de vácuo e o caos na marcha lenta. Sob o capô do seu carro há uma rede complexa de mangueiras de borracha que transportam o vácuo gerado pelo motor para controlar tudo, desde o servofreio até o sistema de purga de gases. Com o tempo, o calor extremo e as vibrações fazem com que estas mangueiras se tornem quebradiças e desenvolvam pequenas rachaduras. Estas são as famosas fugas de vácuo, um problema que os mecânicos adoram porque os sintomas são frustrantes para o usuário. Marcha lenta instável, aumento do consumo de combustível e luzes de verificar motor que aparecem e desaparecem. Quando há uma fuga de vácuo, entra ar não medido no motor, o que confunde o computador do carro, ECU. Para compensar este excesso de oxigênio, a ECU injeta mais gasolina do que o necessário, o que não apenas desperdiça combustível, mas também superaquece o catalisador. Muitas oficinas vão sugerir trocar sensores caros como o MAF ou o de oxigênio, quando na realidade a solução é uma mangueira de $2 que está rachada. O truque de Sam para detectar isso era simples. Com o motor ligado, borrifar um pouco de água com sabão ou limpador de freio sobre as conexões das mangueiras. Se o som do motor mudar momentaneamente, você encontrou a fuga. Revisar o estado destas mangueiras de forma preventiva uma vez ao mês vai economizar diagnósticos errôneos e manterá a mistura de ar e combustível em seu ponto ideal de eficiência. É uma inspeção de 5 minutos que protege a saúde dos seus componentes de emissão. Mas não se descuide, porque no lugar 14 revelaremos o segredo de por que seu ar-condicionado poderia estar matando seu motor em silêncio. Lugar 14. O condensador entupido e a febre do motor. Quase todos os condutores se preocupam com o radiador, mas poucos prestam atenção ao condensador do ar-condicionado, que costuma estar montado logo à frente dele. Devido à sua localização, o condensador recebe o impacto direto de insetos, folhas e sujeira da estrada. Com o tempo, as finas lâminas de alumínio se obstruem, reduzindo drasticamente o fluxo de ar que chega ao radiador principal. Quando o fluxo de ar está restrito, o sistema de arrefecimento do motor tem que trabalhar no limite de sua capacidade. Isso significa que os ventiladores elétricos funcionam constantemente, desgastando seus motores e aumentando o consumo elétrico. O mais grave é que, em dias calorosos, a temperatura do líquido de arrefecimento sobe acima do ideal, o que degrada o óleo do motor muito mais rápido e submete as juntas a uma pressão térmica excessiva. Os mecânicos frequentemente não mencionam a limpeza externa do radiador porque preferem esperar que o motor superaqueça e o cabeçote se empenhe. Uma vez ao mês, dedique alguns minutos a limpar a frente do seu carro com uma mangueira de água a pressão moderada. Nunca use uma lavadora de alta pressão de perto, já que dobrará as aletas. Eliminar a sujeira acumulada permite que seu motor sufre de forma eficiente e que o ar-condicionado esfrie muito mais rápido. É uma manutenção gratuita que reduz o estresse térmico em todos os componentes do compartimento do motor. E falando de estresse, o lugar 13 trata sobre uma parte do seu carro que chora graxa antes de se render, um aviso que você não pode ignorar. Lugar 13. Os guarda-pós da junta homocinética. Se você escuta um claque, claque, claque metálico ao girar o volante enquanto acelera, é provável que já seja tarde demais. Esse som indica que a junta homocinética, a peça que transmite a força do motor às rodas dianteiras enquanto você gira, está destruída. No entanto, este desastre pode ser evitado por completo com uma inspeção visual de 30 segundos ao mês. O segredo reside nos guarda-pós de borracha que protegem estas juntas. Estes guarda-pós mantêm a graxa especial dentro da junta e evitam que entre água ou areia. Com o tempo, a borracha racha e se rompe. No momento em que isso acontece, a força centrífuga expulsa a graxa para fora, deixando os rolamentos de aço trabalhando metal contra metal. Ao mesmo tempo, o pó da estrada entra e atua como um esmeril. Muitos mecânicos esperarão que a peça falhe para trocar o eixo completo, o que custa centenas de dólares, em vez de avisar que o guarda-pó está começando a rachar. Cada vez que lavar seu carro ou revisar a pressão dos pneus, gire as rodas totalmente para um lado e observe as botas de borracha atrás dos freios.
Se vir rastro de graxa negra salpicada na suspensão, o guarda-pó está roto. Trocar apenas a borracha custa uma fração do preço de um eixo novo. Manter estas articulações lubrificadas e seladas é vital para a suavidade da condução e a integridade da sua transmissão. Prepare-se para o lugar 12, onde descobriremos por que o clique da sua tampa de gasolina poderia estar salvando você de uma luz de advertência de $1000. Lugar 12. O selo da tampa de gasolina e o sistema IVAP. Parece um componente insignificante, mas a tampa do tanque de gasolina é uma peça-chave do sistema de controle de emissões por evaporação, EVAP. Este sistema está desenhado para evitar que os vapores de combustível escapem para a atmosfera. A tampa tem um selo de borracha que deve ser hermético para manter a pressão interna do tanque. O que a maioria dos condutores não sabe é que uma tampa mal fechada ou com um selo rachado é a causa número 1 de que se acenda a luz de check engine no painel. Quando o computador detecta uma perda de pressão no tanque, assume que há uma fuga de vapores e dispara o alarme. Muitas oficinas mecânicas inescrupulosas cobrarão por um diagnóstico complexo do sistema de emissões e, inclusive, pela substituição de válvulas de purga caras, quando a solução era simplesmente limpar o selo da tampa ou substituí-la por uma nova de $10. Sam recomendava inspecionar visualmente o anel de borracha da tampa uma vez ao mês. Se vir rachaduras ou se a borracha parecer dura ao tato, é momento de trocá-la. Além disso, assegure-se sempre de escutar vários cliques ao fechá-la para garantir a vedação. Manter a integridade deste selo não apenas evita luzes de advertência incômodas, mas assegura que os vapores de combustível sejam redirecionados corretamente ao motor para serem queimados, melhorando ligeiramente a eficiência. Mas não pare aí, porque no lugar 11 vamos falar de uma vitamina para suas juntas que as manterá jovens por décadas. Lugar 11. O condicionador de selos e a prevenção de fugas de óleo. Com o passar dos anos, os retentores e juntas de borracha do seu motor perdem seus óleos naturais e se tornam duros e quebradiços. Este processo é o responsável pelas incômodas gotas de óleo no chão da sua garagem. Os mecânicos adoram as fugas de óleo porque implicam muitas horas de mão de obra para desmontar partes do motor e trocar um simples selo de $5. No entanto, existe uma forma de prevenir que estes selos se sequem em primeiro lugar. O segredo que muitos ignoram é o uso preventivo de condicionadores de selos que se encontram nos óleos de alta qualidade ou em aditivos específicos. Estes químicos penetram na borracha dos retentores do virabrequim e do eixo de comando, devolvendo-lhes sua elasticidade e capacidade de vedação. Sam recomendava que uma vez que o carro supera os 100.000 km, se comece a usar um óleo formulado para alta quilometragem, inclusive se o motor não apresenta fugas. Estes óleos contêm agentes de inchamento suaves que mantêm os selos pressionados contra as superfícies metálicas. É muito mais barato investir alguns poucos dólares extras em cada troca de óleo do que enfrentar um reparo de $1.000 para trocar um retentor traseiro do virabrequim. Prevenir o ressecamento das juntas é a chave para manter um motor seco e limpo por décadas. Chegamos ao final da primeira fase deste manual proibido. Revelamos os primeiros 10 segredos que estão economizando fortunas em reparos para milhares de condutores. Mas isto é apenas o aquecimento. No capítulo 2, vamos entrar na zona de guerra da mecânica. Vamos falar desse hábito matinal que 90% das pessoas faz mal e que está destruindo seus pistões e revelaremos o segredo número 1. Essa única ação mensal que custa menos que um café, mas que garante que seu motor supere o 500.000 de quilômetros sem esforço. Não se mova, porque o que vem a seguir mudará sua relação com seu carro para sempre. Lugar 10. O ciclo de aquecimento e a dilatação dos metais. O erro mais destrutivo que você pode cometer ocorre nos primeiros 60 segundos depois de girar a chave. Sam costumava dizer que um motor frio é como um atleta que você obriga a correr uma maratona logo ao acordar, sem alongar e no meio de um inverno ártico. A física por trás disso é implacável. Seu motor é composto por uma mistura de ligas de alumínio, ferro fundido e aço, cada um com um coeficiente de dilatação térmica diferente. Quando o motor está frio, as tolerâncias entre os pistões e as paredes do cilindro não são as ideais. A maioria das pessoas liga o carro e sai em disparada, acreditando que assim o motor aquece mais rápido. O que realmente estão fazendo é submeter os componentes internos a um estresse mecânico brutal.
O óleo, que esteve repousando no fundo do cárter durante a noite, tem a consistência de mel espesso e demora vários segundos para alcançar os pontos mais altos do motor, como os eixos de comando. Durante esses instantes iniciais, há um contato de metal contra metal que produz um desgaste equivalente a 1000 km de condução normal. O segredo profissional consiste em esperar apenas 30 ou 40 segundos antes de iniciar a marcha, mas o mais importante é dirigir de forma extremamente suave durante os primeiros 10 minutos. Você não deve superar as 2.500 rotações por minuto até que o ponteiro da temperatura alcance seu ponto central. Sam explicava que isso permite que todas as peças se expandam de maneira uniforme e que o óleo alcance sua viscosidade de projeto. Ignorar isso é como lixar o interior do seu motor a cada manhã. Mas este é apenas o início da batalha térmica. No lugar 9, descobriremos por que seu sistema de arrefecimento poderia ter uma infecção silenciosa. Lugar 9. O troca de líquido de arrefecimento e a eletrólise do bloco. O líquido de arrefecimento é muito mais que água com corante. É uma solução química complexa desenhada para prevenir o congelamento, a ebulição e, o mais importante, a corrosão. No entanto, os mecânicos das concessionárias raramente sugerem trocá-lo de forma preventiva porque preferem esperar que o radiador fure ou a bomba de água falhe. Sam me ensinou que o líquido de arrefecimento tem uma vida útil química muito definida, geralmente de 2 a 5 anos dependendo da sua formulação. Com o tempo, o líquido de arrefecimento perde seus agentes inibidores de corrosão e se torna ácido. Nesse momento, ocorre um fenômeno físico fascinante e aterrador chamado eletrólise. O líquido se converte em uma espécie de bateria líquida que começa a roubar elétrons dos componentes metálicos internos, como o cabeçote de alumínio ou o bloco do motor. Isso cria pequenas crateras microscópicas que eventualmente se convertem em fugas massivas ou, pior ainda, em uma mistura de óleo e água que destrói os mancais do virabrequim. O truque para evitar isso é realizar uma lavagem e troca do sistema de arrefecimento seguindo estritamente os intervalos do fabricante, mas usando sempre água destilada para a mistura. A água da torneira contém minerais que aceleram a calcificação e a eletrólise. Manter o líquido de arrefecimento fresco assegura que as mangueiras não apodreçam de dentro para fora e que o motor trabalhe sempre em sua faixa térmica ideal. Um sistema de arrefecimento limpo é o escudo invisível que protege a integridade estrutural do seu motor. Mas falando de limpeza, o lugar 8 trata sobre um componente que os mecânicos limpam em seus próprios carros, mas que de você cobram para substituir. Lugar 8. A limpeza do sensor, MAF, e o consumo inteligente. O sensor de fluxo de massa de ar, conhecido como MAF, é o cérebro que diz ao computador exatamente quanto oxigênio está entrando no motor. É um componente extremamente delicado que utiliza um fio de platina aquecido eletricamente para realizar a medição. O problema é que, mesmo com um bom filtro de ar, partículas microscópicas de óleo e poeira conseguem aderir a este fio, criando uma camada isolante que falseia a leitura. Quando o sensor MAF está sujo, o computador do carro recebe informação errônea. Geralmente, o carro começa a consumir mais gasolina do que o necessário, a resposta do acelerador torna-se preguiçosa e você pode sentir pequenos solavancos ao acelerar. Um mecânico comum dirá que o sensor falhou e cobrará $300 por um novo. Sam, em vez disso, pegava um aerossol especial de limpeza de contatos que custava apenas $10 e deixava o sensor como novo em 5 minutos. Realizar esta limpeza uma vez ao ano é um hábito que mantém a eficiência do combustível em níveis máximos. É uma tarefa de precisão que devolve a vitalidade ao motor sem necessidade de peças novas. Manter os óleos eletrônicos do motor limpos permite que a combustão seja perfeita, reduzindo as emissões e o desgaste das velas. Mas não confie na eletrônica. No lugar 7 entraremos no mundo da mecânica pesada para falar de um componente que segura sua segurança e que quase ninguém revisa. Lugar 7. Os suportes do motor e a fadiga do chassi. Seu motor não está aparafusado diretamente ao chassi. Ele descansa sobre blocos de borracha e metal chamados suportes ou coxins. Estes componentes têm a missão de absorver as vibrações massivas geradas pelas explosões internas do motor. Com o passar dos anos e os ciclos de calor, a borracha racha, endurece ou simplesmente entra em colapso. Sam costumava dizer que um suporte de motor quebrado é como deixar um elefante solto dentro de um armário de cristal. Quando os suportes falham, o motor começa a se mover mais do que deveria.
Este movimento excessivo submete a um estresse enorme as mangueiras do radiador, os cabos elétricos e, sobretudo, as juntas da transmissão. Muitos condutores assumem que as vibrações que sentem no volante ou no assento são falhas do motor, quando na realidade são simplesmente os suportes que deixaram de fazer seu trabalho. Ignorar isto pode provocar que o motor bata em componentes críticos ou que as mangueiras de combustível se estiquem até se romperem. Uma inspeção visual a cada 6 meses pode revelar se a borracha está cedendo. Um truque de oficina consiste em puxar o freio de mão, engatar o carro e dar pequenos toques no acelerador enquanto alguém observa o motor de lado, com segurança. Se o bloco saltar excessivamente, é momento de trocar os suportes. Manter o motor firme não apenas melhora o conforto da marcha, mas evita falhas em cadeia em todo o sistema de propulsão. Mas a firmeza não é apenas necessária no motor. No lugar 6 falaremos dos pés do carro e de um segredo que economizará uma fortuna em pneus para você. Lugar 6. A rotação cruzada e a memória do pneu. Quase todos os condutores sabem que devem rodar seus pneus, mas muito poucos entendem por que ou como fazê-lo corretamente. Sam explicava que os pneus desenvolvem uma memória de desgaste baseada em sua posição. As rodas dianteiras suportam o peso do motor, o estresse da frenagem e as forças laterais da curva, enquanto as traseiras costumam rodar com muito menos carga. Se você deixar os pneus na mesma posição durante toda a sua vida, eles se desgastarão de forma assimétrica e começarão a zumbir. O segredo não é apenas movê-los de frente para trás, mas realizar uma rotação cruzada conforme o tipo de tração do seu veículo. Isso assegura que cada parte da banda de rodagem enfrente diferentes forças de fricção, igualando o desgaste. Sam recomendava fazer isso a cada 10.000 km sem falta. Um jogo de pneus bem rodado pode durar até 80.000 km, enquanto um descuidado pode ficar inutilizável aos 40.000. Além disso, a rotação é o momento perfeito para inspecionar os freios e os componentes da suspensão. Os mecânicos preferem que você não os rode para que tenha que comprar pneus novos com o dobro de frequência. Manter a geometria do desgaste sob controle é a forma mais direta de economizar dinheiro e garantir a aderência em situações de emergência. Mas cuidado, porque há um componente que nunca se queixa até que se rompe e deixa você parado no meio do nada, como veremos no lugar 5. Lugar 5. A correia de acessórios e o perigo do guincho. A correia de acessórios é a encarregada de transmitir o movimento do virabrequim ao alternador, à bomba de água e ao compressor do ar-condicionado. É uma peça de borracha reforçada que trabalha sob uma tensão constante. Muitos condutores ignoram o pequeno guincho que soa ao dar a partida pela manhã, pensando que é apenas umidade. Sam advertia que esse som é o grito de socorro de um sistema que está a ponto de falhar. Se essa correia se rompe enquanto você dirige, você ficará sem direção assistida imediatamente, o alternador deixará de carregar a bateria e, o mais perigoso, a bomba de água parará, provocando um superaquecimento do motor em questão de 2 ou 3 minutos. Os mecânicos frequentemente esperam que a correia se rompa para cobrar também o reboque e o reparo do superaquecimento. O truque é inspecionar a correia a cada mês buscando rachaduras transversais ou zonas brilhantes que indiquem deslizamento. Trocar uma correia de forma preventiva é uma tarefa econômica e simples que garante que todos os sistemas auxiliares funcionem em harmonia. Sam recomendava também trocar o rolamento tensor, já que um tensor fraco é o principal assassino de correias novas. Não permita que uma peça de $30 destrua seu motor de $5.000. E falando de tensão, o lugar 4 trata sobre a pressão que realmente importa. A que mantém seus pneus vivos. Lugar 4. A pressão de calibragem e o calor do asfalto. A pressão dos pneus é o aspecto da manutenção mais ignorado e, paradoxalmente, o mais fácil de corrigir. Sam dizia que um pneu com a pressão baixa é como uma lixa que se aquece até se autodestruir. Quando um pneu não tem ar suficiente, suas paredes laterais se flexionam excessivamente ao rodar. Esta flexão gera um calor interno brutal que degrada a estrutura de aço e borracha do pneu por dentro. Um pneu desinflado apenas 5 ou 6 libras abaixo do recomendado não apenas aumenta o consumo de combustível em 5%, mas reduz a vida útil da borracha em 25%. Além disso, a distância de frenagem aumenta e a capacidade de escoamento de água na chuva diminui drasticamente. Os mecânicos raramente revisam a pressão dos seus pneus a menos que você peça um serviço completo, mas você deve fazê-lo cada vez que for ao posto de gasolina.
O segredo é revisar a pressão sempre com os pneus frios, ou seja, antes de ter dirigido mais de 3 km. Siga sempre a etiqueta que se encontra no batente da porta do motorista, não a cifra máxima impressa no pneu. Manter a pressão correta assegura um desgaste uniforme e protege as rodas dos impactos contra os buracos. Mas há algo mais que você deve revisar sobre o carro, algo que se esconde atrás de uma grade metálica, como veremos no lugar 3. Lugar 3. O catalisador e o veneno da má combustão. O conversor catalítico é uma das peças mais caras do seu carro, cheia de metais preciosos como platina, paládio e ródio. Sua função é transformar os gases tóxicos em emissões menos nocivas. Um catalisador não se quebra por si só, ele é sempre assassinado por um problema prévio do motor. Sam explicava que um motor que queima óleo ou que tem uma falha de ignição está enviando combustível puro diretamente ao catalisador. Esse combustível se acende dentro do catalisador, que já está extremamente quente, provocando que a estrutura cerâmica interna derreta ou se rompa. Um catalisador entupido restringe a saída de gases, fazendo com que o motor perca potência, aqueça e, eventualmente, pare. Uma substituição pode custar facilmente mais de $1.500. Muitos mecânicos dirão que o catalisador está velho, mas o segredo é manter as velas e os sensores de oxigênio em perfeito estado para assegurar que a combustão seja limpa. Se você notar um cheiro semelhante a ovos podres ou se o carro parecer pesado ao acelerar, você poderia ter um problema de saturação. Realizar uma manutenção preventiva do sistema de ignição é a única forma de proteger esta joia tecnológica sob seu chassi. Mas o sistema elétrico também tem seu próprio guardião, um que quase ninguém conhece, no lugar 2. Lugar 2. O cabo de terra e o fantasma elétrico. Os carros modernos são computadores sobre rodas que dependem de sinais elétricos milimétricos. No entanto, toda essa eletrônica depende de um cabo grosso de cobre que une o bloco do motor e a bateria com o chassi do carro. Este é o cabo de terra. Sam costumava dizer que a metade dos problemas elétricos inexplicáveis de um carro, luzes que piscam, sensores que falham, dificuldades para dar a partida, se deve a uma conexão de terra oxidada ou frouxa. Devido à sua localização exposta, este cabo sofre de corrosão pelo sal, pela água e pela lama. Uma terra ruim cria uma resistência elétrica que obriga a corrente a buscar caminhos alternativos através de outros cabos mais finos, o que pode queimar componentes caros ou inclusive a unidade de controle do motor. Os mecânicos frequentemente passam horas buscando uma falha de software quando o problema é simplesmente um parafuso oxidado. Uma vez ao ano, você deve localizar os pontos de terra principais, soltar o parafuso, limpar a superfície metálica com papel de lixa até que brilhe e voltar a apertá-lo. Este simples ato garante que todos os sensores recebam a voltagem exata de que precisam para funcionar. É a cura definitiva para os fantasmas elétricos. E agora, prepare-se, porque chegamos ao lugar número 1, o segredo mais sagrado da oficina de Sam. Lugar 1, o ritual da condução prolongada. Chegamos ao final do nosso manual proibido. E o conselho mais importante de Sam é o que parece ir contra tudo o que nos ensinam sobre economia. Uma vez ao mês, você deve levar seu carro para a estrada e dirigi-lo de forma contínua durante pelo menos 45 minutos a velocidades de rodovia. Sam chamava isso de ciclo de purga térmica, e é a razão pela qual os carros dos viajantes frequentes costumam durar muito mais do que os daqueles que só dirigem na cidade. O uso urbano é o pior inimigo de um motor. Os trajetos curtos de 5 ou 10 minutos não permitem que o óleo alcance a temperatura necessária para evaporar a água da condensação e os resíduos de combustível que se infiltram no cárter. Se você só dirige na cidade, seu óleo se converte em um caldo ácido que corrói o motor por dentro. Ao dirigir na estrada por um tempo prolongado, você permite que o sistema de ventilação do cárter funcione em pleno rendimento, limpando o óleo e eliminando os depósitos de carvão das câmaras de combustão. Este ritual mensal assegura que o catalisador alcance sua temperatura de autolimpeza, que a bateria se carregue profundamente e que todas as partes móveis se lubrifiquem com óleo quente e fluido. É o equivalente mecânico a levar seu cachorro para correr no campo depois de uma semana em um apartamento pequeno. Se você aplicar este hábito, junto com os outros 19 segredos que revelamos, seu carro não apenas servirá a você por anos, mas se converterá em uma máquina lendária capaz de desafiar o tempo. A imortalidade mecânica não é um mito. É o resultado de conhecer, ouvir e respeitar a engenharia que você tem em mãos.
Percorremos um caminho longo, desde a química dos fluidos até a física das vibrações, desenterrando os segredos que a indústria automotriz tentou ocultar atrás de manuais de usuário vagos e estratégias de obsolescência programada. Estes 20 conselhos são sua armadura contra os reparos desnecessários e seu passaporte para uma longevidade que poucos condutores chegam a experimentar. O tio Sam sempre dizia que o melhor mecânico não é o que sabe consertar tudo, mas sim o dono que sabe evitar que algo se quebre.